Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glórias a Deus. Ti, meu Deus. Pai Senhor, igreja, Amém. Glória a Deus. peço para que os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, Glória a Deus. Aleluia. capítulo 12, versículo 9. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 12, 9. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias, glórias a Ti, ó Deus poderoso. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Pai do nosso Senhor, salvador Jesus, da glória, Pai celestial. Obrigado, Pai, por estar na tua santa casa, Pai. Por poder adorar, agradecer e viver o Senhor, Pai, estar, Pai, na tua casa, Pai. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de poder adorar, agradecer e viver, meu Pai. Aonde é que coloquemos as plantas de nossos pés, temos que viver o Senhor, meu Pai, fazer conforme o Senhor quer do teu jeito, meu Pai. Pedimos, Pai, esta noite, meu Pai, que alcança cada um, meu Pai, que aqui está, meu Pai. A cada ente querido, meu Pai. Os hospitalizados, os encarcerados, os infratores, os menores infratores, Senhor. Alcança, Senhor, em nome do Senhor Jesus, os órfãos, Senhor. Senhor, alcance das caras e nações, Senhor. Colocando, Senhor, as tuas mãos santas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, não estamos aqui esta noite para adorar, agradecer e viver hoje, mas somente para te adorar, Pai. Receba a nossa glória, receba a nossa aleluia, Senhor, receba, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que não fazemos com lábios enganosos, mas somente para ti, meu Pai. Que não viemos para receber, mas para transbordar a tua santa presença, meu Pai. Ó, Senhor, usa a tua santa serva com poder e glória, Pai. Sabemos que não é ela quem fala, mas é o Senhor. Assim como o Senhor começa, o Senhor termina o culto, Pai. Fala conosco, que cada palavra, cada ensinamento, cada louvor, meu Pai, esta noite, Pai, que eu grave, Pai, ó Pai, na tábua da minha alma, meu Pai, para que não pegue contra ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se isso não for amor, 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 Aleluia! Eita glória! Tudo é pro Senhor, Pai, tudo é pra ti, Pai.
Muitas vezes nós passamos por algumas situações, algumas coisas que são espinho na nossa carne. Muitas vezes nós vamos até o Senhor desesperados, pedindo, clamando: Senhor, tira esse espinho da minha carne porque eu não vou suportar. Mas o Senhor, Ele responde dizendo: você vai suportar. Glória a Deus, aleluia. Que a minha graça te basta. Glória a Deus. Que a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Que nessa noite nós possamos ser fracos, mas fracos para o Senhor. Como nós acabamos de louvar, se isso não for amor. E a graça do Senhor é uma das maiores provas de amor que nós podemos ter. Então que nessa noite nós venhamos dizer para o Senhor: a tua graça, Senhor, é mais do que os meus erros. A tua graça, ela me basta. Senhor. Glória a Deus. Glórias, glórias, glórias ao nosso Senhor. Senhor, no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Minhas raízes, Glória, 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 glória. Santo, santo, Senhor, quero que seus olhos glória, glória, glória. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor Deus poderoso. Santo, Pai. Senhor, eu estou fazendo coisa. Foi tirado.
nos basta. Que a graça dele é mais do que o suficiente. Isso não significa que nós não podemos pedir para que ele arranque o espinho da nossa carne. Nós podemos pedir, nós devemos pedir. Porque é a nossa maneira de levar até o Senhor o que nos machuca, o que nos dói, o que nos fere. Mas o Senhor diz para mim e para você nessa noite: eu sei o que te machuca, eu sei o que te fere, mas eu sei que você suporta. Eu aprendi e aprendo todos os dias que o Senhor ele não nos dá, ele não coloca algo que nós não vamos suportar. Eu não sei o que você está passando, você não sabe o que eu estou passando, mas uma coisa é certa: nós vamos suportar. Porque o amor do Senhor está sobre nós, o Teu Espírito Santo está sobre nós, e a Tua graça nos basta. Os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas têm a oportunidade de vir até o altar em nome de Jesus. Glória. Eu não sou perdido em mim. Eu entendo por venir com
forma ali na sua presença. Que nós não venhamos buscar mostrar nossas fraquezas, nossas fragilidades para quem está do nosso lado, mas que nós venhamos levar todos os nossos problemas, todas as nossas dores, tudo de bom e tudo de ruim para o Senhor. Porque o Senhor Ele é mais do que suficiente nas nossas vidas. E a Tua graça nos basta. Que eu e você venhamos guardar essa palavra. Que a graça do Senhor ela nos basta. Vamos orar para os dizimistas, os ofertantes e o pregador dessa noite, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós colocamos cada dizimista, cada ofertante, como agradecendo, Senhor, o Deus que veio até a frente, é Cristo. Cada um tem ajudado, colaborado, mas tem sido entregado, Pai. Traga ajudadores, tá, Senhor, pessoas que realmente são fiéis, que amam a tua Santa Casa, para colaborar, para ajudar, meu Pai, porque a tua casa necessita, meu Pai. Senhor, abençoe, Pai. Usa com poder e glória, Senhor, mas é o Senhor quem vai falar, meu Pai. Assim como o Senhor começa, o Senhor termina o culto. Continue falando na nossa alma, Senhor, em nome do Senhor Jesus, não o que nós queremos, mas que necessitamos da palavra que vem confrontar, a palavra que vem exortar, ficar, Senhor, a palavra que como espada de dois gumes, que separar a alma do Senhor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra para o presbítero Arnaldo. Glória a Deus. Sabemos porque o Senhor nos escolheu, né? Mas é porque Ele nos amou, né? E também no hino diz assim: tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Essa noite maravilhosa foi o Senhor que deu para você e para mim, para nós estarmos na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome dEle. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, irmão, no livro de Juízes. Glórias a Ti, ó grande Deus. No livro de Juízes, no versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 5. Amém, Jesus. Glória a teu nome. Aleluia. Glória a Tua palavra, Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximou das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rungindo em direção dele. E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai e nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher a quem gostava. E algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou o que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, ó Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, né? Os irmãos conhecem muito bem a história de Sansão, né? Que ele era escolhido do Senhor. Sim, meu Deus. E que ele tinha algumas coisas que ele não poderia fazer. Isso foi passado para a mãe e para o pai dele, né? Que quando a mãe dele, né, ficou grávida dele, o anjo disse para ela que não era para ela beber bebida forte, nem vinho, né, vinho, enfim. E mais algumas coisas ele disse para ela. E ela, irmãos, passou, quando o menino nasceu e cresceu, passou isso para ele, o que ele não deveria fazer. Né? Hoje, você que tem seu pai e sua mãe, né, eles dão bons conselhos para vocês, eu tenho certeza disso. O fato é que nós acabamos de ver aqui domingo o nosso irmão Alexandre dizendo o que aconteceu na vida dele. Verdade, Jesus. Mas, irmãos, aquele velho ditado, o jovem, quando ele cresce e ele se acha que é uma pessoa ou um homem já formado, ele quer fazer os seus próprios caminhos. Isso muitas das vezes, ou sempre vai acontecer, de entristecer seu pai e sua mãe. Verdade, Jesus. Porque jamais um pai vai querer ver um filho no mau caminho ou fazendo coisas erradas. E Sansão, irmãos, ele, quando ele se torna um homem, ele já sai do caminho, ele já sai da direção de Deus. Por quê? Porque ele viu coisas que não era para ver. E às vezes isso acontece com a gente. Eu estou falando dos jovens, isso acontece também com pessoas de idade, maduros já, e às vezes até passaram de idade. Conheci casos assim. Mas enfim, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele conhece essa mulher e ele, né, se acha graça nela. Mas não era para ele fazer isso. Não era para ele se misturar com o povo, que era contra o povo de Deus. Mas ele se achou no direito, que ele queria, que era aquela que agradava a ele. Esse é o primeiro passo, que ele já está fora do caminho do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele ainda vai conversar com seu pai e sua mãe para que fosse lá falar com a moça lá. E o pai e a mãe foi, irmãos. Mas, irmãos, aqui diz que ele também não era para tocar em coisa morta, em cadáver. Mas quando ele vai para lá, o leão sai ao encontro dele. Sai, a palavra do Senhor diz que ele mata o leão como se fosse um cabrito. Ele rasgou o cabrito sem ter nada na mão. Por quê? Porque o poder do Senhor se apossou dele. E nós podemos dizer assim o seguinte: ele fez isso em legítima defesa. Porque assim, irmãos, se o cachorro vir morder você, você vai ter uma reação de, enfim, de chutar ele, de fazer alguma coisa para poder espantar ele. Você não vai querer que ele morda você. E a mesma coisa foi aqui com Sansão. O leão sai ao encontro dele. Ele mata o leão. Ele mata o leão. Matou o leão e foi embora, né? E não contou para o pai e para a mãe. Foi embora, tranquilo. Mas isso por quê? Porque até aí o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. É a mesma coisa conosco, irmãos. Quando o Espírito Santo estiver na nossa vida, como a nossa irmã acabou de dizer, porque às vezes nós somos fracos, mas o Espírito Santo do Senhor, ele está nos sustentando, ele está nos segurando, ele está dando força para você, ele está dando força para nós. Porque às vezes nós se achamos fortes e não é. Né? Então aí é um momento que a gente pode cair, pode tropeçar. E ele faz isso, mata o leão, vai embora. E depois, quando ele volta, irmãos, tem lá um enxame de abelha lá. E ele, né, como eu disse, ele matou o leão, mas foi em legítima defesa, né, porque o leão não ia deixar o leão, né? Mas como o Espírito Santo do Senhor se apossou dele,
Ele fez isso, matou o leão. Mas se ele tivesse matado o leão e tivesse deixado lá, irmãos, e não fosse dar continuidade naquilo que ele queria, né, o Senhor iria abençoar ele. Mas também, irmão, nós temos que ver que esse povo era muito grande, um número muito grande. Contra o povo do Senhor, o povo do Senhor era menor que eles. Mas o Senhor tem o seu trabalhar. O Senhor tem o seu trabalhar. Às vezes o seu sofrimento, o meu sofrimento, Ele está trabalhando, Ele está fazendo algo. E às vezes a gente não entende. Né? Às vezes a gente não entende isso. Mas por que eu estou passando isso? Mas às vezes você está passando, eu estou passando isso, porque nós estamos dando exemplo para alguém. Você está dando exemplo para alguém. E ele, irmãos, quando ele volta, ele vê esse enxame de abelha lá. Ele vê e ele vai lá. Se ele tivesse passado reto, indo embora, tudo bem, não, mas ele vai lá e pega aquele favo de mel. Favo de mel. E ele vai embora comendo. Para os irmãos terem uma ideia, né, irmão? Se a gente for aí, se você tomar uma picada de um marimbondinho pequenininho, né, já dói. Você já fica até preocupado que enche. Sansão, ele era forte, irmão. Ele chegou lá e pegou o favo de mel no enxame de abelha lá. Não falou que ele foi pôr fogo, fumaça para se plantar abelha. Não, ele chegou, pegou e saiu comendo. E foi embora. E chega lá e dá para o pai e para a mãe. Mas não contou. Porque se ele tivesse falado, o pai ia repreender ele. Jesus. E quando alguém dá alguma coisa para você, ou para mim, e ele não fala de onde vem, Meu Deus. a gente também não precisa perguntar. Jesus. Porque o Senhor sabe a intenção do coração daquela pessoa para com a minha vida e para com a sua vida. E Ele guarda. A palavra do Senhor diz, né, que se alguém der alguma coisa mortífera para você, não causará dano algum. Mas por quê? Porque você e eu, nós estamos na presença do Senhor. Mas se eu falar, ó, nesse copo aqui eu coloquei aqui 5 gotas de veneno e vou dar para você, se você beber, você vai morrer. Mas se eu for fazer isso de má intenção, o Senhor guarda você, o Senhor guarda nós. Ele livra isso. Ele livra nós dessa situação. Mas quando nós estamos sabendo e estamos colocando a mão, irmãos, é diferente. E ele sabia. Ele vai lá, colocar a mão lá no cadáver, lá, tocar no cadáver do leão, pegar aquele mel. Para ele aquilo ali foi doce na hora, né? Mas depois foi amargo. Passou uma situação difícil. Passou uma situação que ele não precisava ter passado. Mas ele passou por quê? Por desobediência. Mas como eu disse, às vezes é o trabalho do Senhor, né? Ele passou por tudo isso aí, irmãos. E mais para frente ele vai concretizar o seu sonho, que era casar com aquela mulher. E ele passa uma situação muito difícil lá na frente, né? Ter os olhos vazados, enfim, o pessoal ficar, né, caçoando dele, né? Mas o Senhor tinha um plano para aquele povo ali. Por isso que eu disse, às vezes o sofrimento de alguém é para dar livramento lá na frente para outra pessoa. E como o número deles, irmãos, era muito grande, o povo deles era muito grande quanto o povo do Senhor, eles estavam lá reunidos, irmãos, sabe da história? Estavam lá reunidos lá, e foi o momento em que o Senhor achou por bem dar cabo em todo mundo, em todos. Mas, irmãos, ele tinha uma promessa, assim como você, como eu, nós temos uma promessa do coração. Eu não sei qual é a sua, você não sabe para mim, mas a promessa maior que nós temos é que nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. E essa promessa, ela não pode ficar, irmãos, de lado no coração, ou deixado ali de qualquer maneira, não. Né? Nós temos que estar constantemente aos pés do Senhor. Né? Nós temos que estar na presença do Senhor, buscando, orando, enfim, vigiando, orando, como a pastora disse aqui domingo. E de que maneira? Se a gente não estiver dessa forma, a gente vai estar sujeito a essa situação. E às vezes
Não estou dizendo que tem alguém que faça, ou eu estou fazendo, mas às vezes a gente quer dar uma olhadinha no que está do lado, o que tem. Não, irmãos, nós temos que olhar para frente. Ou melhor, nós temos que olhar para cima. É para cima que nós temos que olhar. Não ficar olhando do lado ou para trás. Se a gente passou, aconteceu, enfim, a gente foi, depois que temos que voltar, nós vamos ter que parar para olhar o que é que ficou ali. Algum vestígio? Não, nós temos que seguir. Se nós tivermos que voltar para trás, a gente volta, mas a gente não olha o que tem do lado, nem na direita nem na esquerda. Porque, irmãos, se a gente for olhar para isso, a gente está deixando de olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé, na minha fé. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Então, irmãos, Sansão faz isso e ele fica à mercê daquele povo. Por quê? Porque ele deixou a promessa do Senhor. Ele deixou de fazer o que era para ele fazer, ou melhor, não fazer, não tocar. A princípio, quando ele vai, a primeira coisa não é para beber bebida forte, mas ele vai passar na vinha. Já está sentindo o cheiro, irmãos. Está sentindo o cheiro. Meu Deus. Os irmãos aí, eu sei que os irmãos conhecem, está muito bem. É uma pessoa que teve vício de bebida, irmãos. Ele tem uma dificuldade muito grande, porque se ele sentir o cheiro, irmãos, e ele não for forte, for fraco, ele cai novamente. Eu conheci um rapaz que ele disse assim para mim: eu vejo a pessoa tomando e aquilo me enche a minha boca de água, que dá vontade de beber aquilo, mas o médico falou para mim que não é para mim beber, e se eu beber eu vou acabar morrendo. Ele passa na vinha, já estava sentindo o cheiro, daí para o que aconteceu foi um pulinho, irmãos. Foi uma coisa rápida. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Amém, Jesus. Em tudo, irmãos. Para nós hoje é diferente, Hoje, enfim, tem muito mais coisas. Você tem aí televisão, você tem internet, tudo isso, e muitas coisas aparecem ali. Mas cabe a mim, cabe a você saber o que você está vendo, o que nós estamos vendo, saber aonde nós vamos tocar, Então tem todas essas coisas, irmãos. Mas ele não. Enfim, o pai conversou com a moça, enfim, firmou lá o casamento. Ele casou com ela e ele teve um fim, vamos dizer, trágico, porque mas a intenção do Senhor também era trabalhar na vida dele para que ele derrotasse o povo lá. O Senhor, ele nunca vai deixar o seu povo sem proteção, sem guardar o seu povo. Você nunca está só. Às vezes a gente pensa que estamos só, está difícil, está tão assim, a vida está difícil. Não está não, irmãos. O Senhor está contigo. Aleluia. O Senhor está contigo. Você não vai ficar só. É que às vezes, irmãos, a gente acha que tem que ser da maneira que a gente quer, mas não é. O Senhor tem o seu trabalhar. O Senhor tem a maneira de fazer na sua vida. E Ele não faz nem antes nem depois. Ele vai fazer no momento certo, na hora certa. Ele vai te livrar, Ele vai te guardar. Amém, Jesus. E assim, irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele fez isso e não era para fazer. Nós temos que estar muito atentos àquilo que nós estamos fazendo, ouvindo. Amém. Não somente fazer, mas ver. Às vezes também ouvir. Às vezes a gente ouve coisas que não é para ouvir. Mas a pessoa falou. Mas aí é aquele negócio. Às vezes a gente está na igreja, a palavra do Senhor está falando, está batendo, entra e sai. Verdade, Jesus. Quando a gente ouve umas coisas que não é para ouvir, é a hora da gente deixar entrar e sair. Verdade, meu Deus. Porque a palavra do Senhor não, ela tem que entrar e fazer morada. Aleluia. Ela tem que permanecer no coração. Glória a Deus. E às vezes a gente fica, irmão, nessas pequenas coisas. É pequena coisa, irmão. É pequenas coisas, porque
um homem matar um leão sem ter nada na mão, né? Ele não tinha nada, mas ele tinha o Espírito Santo do Senhor, né? Então, para pegar um favo de mel não é nada, né? Mas foi daí para frente que ele começa a cair na presença do Senhor. Mas tem um porém, irmãos, né? O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Aleluia. Ele Glória a caiu, Deus. mas ele ainda se lembrou. Então o Senhor deu tempo para ele se lembrar de quem ele era e o que o Senhor tinha feito na vida dele para que ele fizesse para o povo do Senhor. Foi quando o Senhor restaura novamente a sua força. Meu Deus. Eu acredito, irmãos, aí que a gente não sabe, né? Mas isso é em fração de minutos, porque quando o Senhor tem para fazer, irmãos, algo para fazer, Aleluia. Ele não demora para Glória a fazer. Deus. Ele não vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. É que a gente acha que está demorando, mas o Senhor não. 1 minuto para ele, e como 24 horas para eles é nada. O Senhor é nada. E em poucos minutos, Sansão faz aquilo que ele fez, derruba as colunas do templo e mata todo o povo ali, todo aquele povo que era contra o povo de Deus, porque eles viviam, fazendo o povo do Senhor sofrer. Mas o livramento ele vem na hora certa. Graças a Deus. É na hora certa que o Senhor vem livrar o seu povo. Hoje, estamos vivendo tempos difíceis e vai ficar pior, mas no momento certo, o Senhor vai fazer assim, ó. Aleluia. Ele recolhe o seu povo, ele tira o seu Graças a povo, Deus. ele livra o seu povo. Glória a ti, meu Deus. Ainda que para muitos, o Senhor falou que vinha, não veio, enfim, uns dormiram no Senhor, outros já morreram, mas aqueles que morreram no Senhor sabem onde eles guardaram a sua fé. E nós, irmãos, temos que ser assim, Temos que ser assim. Daqui para frente fica pior, fica. Mas com o Senhor é o contrário. Ao invés de ficar pior, fica melhor. Porque o nosso Deus é Deus de maravilha, é Deus de providência, é o Deus que provê as coisas na hora certa. E às vezes a gente fica ali querendo olhar, vai olhar com favo de mel, enfim. Logicamente que eu, pelo menos, não vou. Se eu ver o favo de mel lá, não vou pegar. Tem lá, quantos abelhas tem lá? Uma ferroada e já acaba a vontade de chupar o mel. Mas ele não, ele foi lá e pegou e saiu comendo mel. E ao invés da gente querer pegar aquilo que não é para nós pegar, pega a palavra do Senhor. Amém. Vai ler, vai estudar, vai ouvir um louvor, vai ver testemunho, coisa que vai edificar a minha vida e a sua vida. Nós não podemos ficar aí olhando o que o mundo está fazendo, A gente está vendo essa situação que está, E eu acredito, irmãos, que agora, para esse mês e o mês que vem, fique pior. Porque com esse negócio enfim, essa Copa do Mundo aí, irmãos, os irmãos vão ter ideia do que vai acontecer. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas já tem aí o vírus do Ebola, aí 2 casos aqui no Brasil, E com essa aglomeração de pessoas, irmãos, que vem gente de tudo quanto é lado, isso aí pode estar trazendo ou levando, enfim, essas coisas. Mas por quê? Porque é o homem que é isso, o homem que gosta disso e sofre por isso, e passa dificuldade por isso, Mas nós que estamos na casa do Senhor, estamos ao pé do Senhor, Ele nos livra. Ele vai dar o livramento para você, para mim, para sua família. Ele vai dar o livramento para aquele que está na presença do Senhor. Mas também, irmãos, nós também não podemos esquecer, o Senhor vai me livrar, estou na casa do Senhor, estou livre. Não, você não está livre não. Se você não estiver aos pés do Senhor, se você não estiver na presença do Senhor, se você não estiver eu ouvindo a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor, acontece comigo. Mas aconteceu lá com o presbítero. Mas você não sabe da minha vida, eu não sei da sua vida. Às vezes eu estou aqui, irmãos, mas a cabeça
está em outro lugar, né? Lembra da mulher de Ló? Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu do coração dela, senão ela não leva para trás. Ela saiu de lá, mas o coração não, o coração estava lá. Ah, vou dar uma olhadinha lá, olha aí. Olhou, ficou transformado numa estátua de sal. Que essa palavra, irmão, possa penetrar no seu coração, possa penetrar no meu coração. E que eu, irmãos, principalmente eu, possa dar mais crédito à palavra do Senhor. Essa palavra aqui, ó, não ficar querendo pegar, não que eu esteja pegando, irmãos, fica querendo pegar aquilo que não é meu, aquilo que não é do Senhor, né? Porque aquilo que o Senhor vai dar para você, se eu for pegar esse copo aqui, irmãos, que não é meu, é da igreja, eu estou pegando um copo. Mas se o Senhor for me abençoar e dar algo para mim, Ele não vai dar só um copo, mas Ele dá uma dúzia desse copo. Eu estou dizendo uma coisa pequena, Ele vai me dar uma dúzia disso aqui. Por que eu vou querer pegar uma coisa que não é minha? Espera no Senhor. Espera a vontade do Senhor. Eu tenho que esperar a vontade do Senhor. E às vezes a gente se precipita, a gente quer, não adiantar. E às vezes não adianta. Como foi dito aqui, vai atrasar demais. E às vezes esse atraso você pode passar, né, pelo fundo da agulha. E aí fica complicado, fica difícil. Então, irmãos, que o Sansão, né, ele fez isso, que eu não faça isso, você não faça isso. Se o Senhor falar para você, ó, vai, vira à direita ali, não vai à esquerda, vira à esquerda, porque você pode ter algo ali que possa ser ruim para você. Então você vira à direita, mas vira à direita e não olhe para a esquerda. Porque se você olhar, você vai ver. Aí enche o olho enche, bate no coração, pronto. Não, vou lá ver o que tem lá. E aí o negócio fica apertado. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. E que nós possamos, irmãos, dar mais atenção, cada dia mais atenção à palavra do Senhor. Naquilo que Ele tem para falar conosco. Amém? Os irmãos colocam no pé do Senhor Jesus. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Louvado é o teu nome. Para sempre seja louvado o nome do Aleluia. Senhor, nosso Deus. Glórias a ti, Jesus. Glória. Louvado é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor, Deus. Poderoso é o Senhor, o Deus da nossa salvação. Obrigada por falar aos nossos corações, Espírito Santo. Obrigada por nos alertar, Deus. Aleluia. Deus tremendo, glória. Aleluia.
seja, para um povo que estava sem expectativa, sem esperança, na escuridão, Deus tinha ainda um foco de luz. E Sansão, como foi pregado aqui nessa noite, ele tinha um compromisso com Deus. Diga compromisso. Que dentro do vocabulário hebraico, ou o termo hebraico é nasrir, ou seja, ele era consagrado a Deus. E havia 3 pilares nessa consagração que ele não poderia quebrar. Diga o primeiro. Diga: não raspar a cabeça. Não tocar em coisa morta. E não beber bebida forte. Aí foi pregado aqui 14:8 de Juízes. Ele conseguiu quebrar os 3 pilares. Meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Vê como o inimigo é astuto. O leão até apareceu. Deus. Matar o leão é até normal. É o modo da sobrevivência. Mas você percebe que quando ele volta pelo mesmo caminho, o leão está lá. E aí, na medida em que o leão está lá, o inimigo já tinha armado o plano. Porque dentro da carcaça, o enxame de abelha, porque enxame de abelha, você pode observar. Você vai para um lado, você volta, quando você volta ele já está lá. E ele escolhe os pontos, as abelhas escolhem pontos estratégicos específicos, em que ninguém vai incomodar elas. Você já percebeu isso? Pode sair aqui na porta da igreja, você vai ver que tem um caso de abelha de estrela aqui. Por que ela fez ali? Porque ela é estratégica, ela sabe que ali ninguém vai mexer com ela. Por que ela não faz um caso aqui? Porque ela sabe que aqui vai passar gente toda hora, que vai incomodar, ela vai ter problema aqui. Aí Satanás disse: eu vou colocar o fato do mel, o que é doce, dentro do ambiente da morte. Meu Deus. Está entendendo que Deus está falando com você? Aleluia. Está entendendo que Deus começou falando esse culto e está encerrando falando esse culto? Meu Deus. O inimigo pegou o que é amargo e colocou dentro do ambiente doce. Meu Deus. Pelo contrário, ele pega o que é doce e coloca dentro do ambiente amargo. E coloca dentro do ambiente da morte, Júlia, para atrair quem é de Deus. E sabe o que é mais triste? Que na maioria das vezes, pode ser quem for, acaba caindo na atração do inimigo. Aí lá está Sansão, ó. Ele vê o favo de mel. Eu matei esse leão aqui. Porque todas as vezes que Deus te der um leão para te entregar, para que você mate, você não precisa voltar para ver se matou ou não. Você não precisa retroceder pelo mesmo caminho. Você precisa continuar andando para frente. Só que todas as vezes que você voltar, tudo quanto você já venceu vai estar lá. E o inimigo sempre vai se utilizar de uma armadilha para que você caia naquele lugar aonde você já havia vencido. Aí está lá o mel. Aí o que ele faz? Saboreia o mel. Saboreou. Aí ele pega do mel, dá para o pai e dá para a mãe. Detalhe: quando ele traz o mel, o pai e a mãe não sabem de onde veio, qual é a procedência do mel. É da montanha do. De onde que veio esse mel? Esse mel. Só que depois que eles comeram, foi que Sansão para explicar: esse mel estava dentro da carcaça de um leão que eu já tinha matado. Ou seja, ali a mãe sabe. E ele quebrou o que já havia sido estabelecido por Deus. Não quebre o que já foi estabelecido por Deus. Porque todas as vezes que você quebrar o que já foi estabelecido por Deus, você vai se enfraquecer. E você vai perder a direção que Deus já te deu. Aí Sansão, como foi pregado aqui, morreu envergonhado. Sabe como é que os filisteus fizeram com Sansão? Colocaram ele para girar uma moeda. Quem aqui já viu moeda? Levante a mão. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. O boi. Colocava o boi e o boi ia arrastando a moeda
Só que naquele dia não era boi, era Sansão. E detalhe, colocaram Sansão com os olhos vazados. Tiraram os 2 olhos de Sansão e colocaram ele para tirar moeda, para humilhar, para tirar sarro, para o inimigo dizer: eu venci ele. Para o inimigo bater no peito e dizer: ele não era de Deus. Aí ó, cego e humilhado, dando volta em volta da moeda. Só que Sansão, eu já li o livro de Juízes, aonde de 13 ao 16 eu nunca vi Sansão orar. Só que aí quando Sansão está lá virando a moeda que nem um boi cego, parece que ele se lembra do que é oração. Está entendendo o que Deus está falando? Você não está? Não, vou te explicar. Porque você não ora. Só que quando o problema bate na sua porta, aí você lembra de Deus. Aí você lembra que você tem pastor, aí você lembra que tem culto, aí você lembra que você tem que fazer alguma coisa, não é? Mas ele era consagrado, mas ele era isso, mas ele era aquilo, mas ele tocava, mas ele pegava. Mas quando a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, a gente morre na mão do inimigo humilhado. Diga para alguém que está do teu lado, diga: volte a orar hoje. Volte a orar hoje. Porque mesmo sem força, mesmo o inimigo tendo removido toda a força dele, quando ele voltou a orar, mesmo careca, a força daquela oração fez com que os seus cabelos crescessem de novo. Está entendendo o que Deus está falando? A força dessa oração vai fazer com que a sua força volte. A força da sua oração vai fazer com que o céu se movimente. A sua oração vai fazer com que o céu venha com uma intervenção divina e algo aconteça. A sua oração vai movimentar os céus. A sua oração vai mover a mão de Deus, diz o Senhor. E sabe qual que é o problema, irmão Daniel? O problema é que o inimigo não deveria ter feito aquilo. O inimigo subestimou Sansão. Irmão, um homem de Deus, ele pode cair. Ele pode cair, o presbítero Arnaldo. Só que vai lá, pisa na cabeça dele e mata. Não humilha e deixa cego, não. Porque se ele tiver boca para fazer pelo menos o movimento, ainda que não saia palavras, alguma coisa vai acontecer. É que eu provo? Vou provar. Cerraram lá em Filipos, Paulo e Silas na prisão. Olha, amigo, prendi, acabou. Aí Paulo está dizendo: me prenderam, estou preso, pé e mão, mas a minha boca está livre. Aí eu imagino o Sansão: estou preso, estou cego, mas a minha boca está livre. Eu vou orar. E sabe qual foi a oração de Sansão? A oração que você não quer fazer. A oração da sinceridade. Sabe o que você precisa fazer a partir de hoje? A oração da sinceridade. E o que é a oração da sinceridade? É você dizer para Deus que você não presta. É você dizer para Deus que se não fosse Ele, até hoje aqui você não estaria aqui. Aí ele começa a orar: Deus, olha, não era para mim ter envolvido com a Dalila, e olha, empurrando a moeda. Não era para mim ter feito nada disso. Não era para mim ter envolvido com bebida forte. Não era para mim ter oscilado na fé. Não era para mim ter brincado com os poderes que o Senhor me entregou. Não era. E eu reconheço que eu errei até aqui. Mas Deus, faz só mais uma coisa. Me dá a última oportunidade. Talvez você está precisando só de mais uma oportunidade. Só que Deus é tão lindo que Ele diz que por conta das suas misericórdias nós ainda não fomos destruídos. E por misericórdia Ele vai te dar mais uma oportunidade. Diga para alguém que está lá, diga: Deus está te dando mais uma oportunidade. Você quer essa oportunidade? Você quer essa oportunidade? Aí Sansão vai girando, pastor, presbítero, e o cabelo dele vai crescendo de novo. Meu Deus. Grande e poderoso, Senhor. Aí Deus pega e pensa:
já que ele não fez o que tinha para fazer a vida inteira que eu dei para ele, eu vou fazer o que ele tinha que fazer em um dia só. Glória a Deus. Aí tá todos os filisteus lá, um templo suntuoso de Dagon, mais de 10 mil pessoas no meio. Aí depois levaram ele para amarrar em duas pilastras, assim como essas aqui romanas, antigamente que eram famosas. Amarraram Sansão, e Sansão está aqui, ó, amarrado, cego e de cabeça baixa, e orando a Deus. E ele pede para Deus assim: Deus, me dê a última vez a força. E aí quando ele ora, Deus concede a força. Porque a partir do momento que você ora, Deus concede força. Você crê nisso? A partir do momento que você ora, Ele concede vida. A partir do momento que você ora, Ele entra na UTI, Ele entra na CTI, Ele entra no Amaral Carvalho, Ele entra na UPA, Ele entra onde tem que entrar e realiza o que tiver para realizar. Pelo poder da oração. Ó, Sansão, o poder da oração, Senhor, a última força. E Deus diz: então vai lá. Aí o Espírito se aposta dele, e ele puxa as pilastras, e ele morre como todos aqueles filisteus. Sabe o que é que Deus fecha esse culto dizendo para mim e para você? Você não precisa morrer junto com o inimigo. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para você. Sai daqui entendendo e dizendo: Deus tem muito mais para você. Você vai além. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem toma posse dessa palavra? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Diga: você vai além. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, amanhã nós estaremos aqui às 20 horas do culto de oração. A partir das 20 horas nós estaremos aqui orando, clamando o nome santo do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós não teremos culto no lar nessa sexta, né? O pastor vai estar trabalhando aqui no templo, mas na próxima sexta-feira da semana que vem nós já teremos culto, e será na casa da nossa irmã Márcia, a partir das 20 horas. Aleluia. Eu vou profetizar desde já um churrasco, mas não adianta. Tá dando certo, não está profetizando, eu vou continuar. Aleluia. E domingo às 9 da manhã, culto da família. Venha você, traga a sua família às 9 da manhã, e nós estaremos juntos para louvar e cultuar ao nome santo do Senhor. E o relógio da oração, se inclua nele. Coloque um horário lá e diga: Senhor, eu vou orar todo dia este horário, né? E orando a gente vence. Quem ora, vence. Amém? Abra seus mãos assim. Domingo, pão de mel. Domingo, pão de mel. Pão de mel. Qual que é o valor do pão de mel? 10 reais. 10 reais, então, o valor do pão de mel. Domingo você traz a oferta, traz o dinheiro do pão de mel e sai abençoado. Eu não gosto, abençoa alguém, abençoa a obra e nós vamos dar glória. Tá bom? Deus abençoe. Sábado eu tenho a Linhagem Roupa e o Generation. Os dois orfanatos, então, a nossa irmã Kelly e a nossa irmã Glória, são responsáveis, vão estar lá, né? É muito chique, eu me confundo às vezes com Wise Hope e Generation, é isso? Eles vão estar lá fazendo a obra de Deus. Amém? Graças a Deus. Abra suas mãozinhas assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Olha aí para a pessoa mais bonita que tiver no seu lado, dá um abraço nela.